Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal, Professor Cláudio, também presbítero. Neste vídeo eu pretendo apresentar a vocês um tema muito importante e ao mesmo tempo muito triste, a violência contra a mulher. Espero que este vídeo, que não vai ser muito longo, possa fomentar os mais variados debates ou os mais variados comentários, melhor dizendo, e nestes comentários vocês digam quais as possíveis soluções, para que este mal seja extirpado da nossa sociedade. Eu vou apresentar algumas soluções, mas vocês podem acrescentar outras. Então, sem mais demoras, vamos ao primeiro slide. Como se define a violência contra a mulher? A violência contra a mulher é qualquer tipo de ação que resulte em sua morte ou em dano físico, mental e socioeconômico. A Lei Maria da Penha, Lei 11.340/2006, que enrijeceu a punição para os crimes cometidos contra as mulheres, classifica-os da seguinte forma: violência física, violência sexual, violência psicológica, violência moral, violência patrimonial. Os tipos de violência enumerados pela Lei Maria da Penha. Violência física é aquela em que o agressor tem a intenção de ferir ou matar a vítima. Neste caso, usa vários meios, desde arma de fogo ou faca a substâncias químicas. Violência sexual trata-se de qualquer ato não autorizado pela mulher em relação ao seu corpo, praticado pelo agressor. Tal ato pode ser um simples toque ou práticas sexuais não consentidas. Neste caso, também pode ser incluído o assédio, e tudo isso pode ser classificado como violência sexual. Violência psicológica ocorre quando o agressor procura tornar a vítima dependente dele emocionalmente. Neste caso, pode ser caracterizada por expressões como: você é incapaz, eu não deveria ter casado com você, você não faz nada direito. Então, quando o companheiro, ou quem quer que seja, faz esses tipos de comentários, ele acaba tornando a mulher dependente dele emocionalmente, e ela passa a achar que não é capaz de progredir profissionalmente, desempenhar uma função na sociedade, ou mesmo se apartar desse homem. Violência moral ocorre quando o agressor pronuncia palavras ofensivas. Essas palavras são palavras de baixo calão. Ou quando o agressor difama a sua companheira entre os vizinhos da comunidade onde moram. Essas palavras de baixo calão são ofensas de todo tipo, incluindo palavrões. Violência patrimonial é aquela praticada pelo agressor à sua companheira com o intuito de prejudicá-la financeiramente. Neste caso, há uma privação dos bens, ou quando a vítima tem, por exemplo, um exemplo muito simples, um celular, ele quebra para poder impedir de a vítima se comunicar com seus parentes, seus amigos, ou mesmo procurar ajuda. Só para lembrar, Maria da Penha foi uma das várias vítimas que sofrem agressões no Brasil ou mesmo são mortas. Ela sobreviveu para contar a história, e devido à atrocidade com que recebeu a violência, pois ela ficou paralítica, a lei recebeu esse nome. Próximo slide. Os agressores da mulher, quem são? Geralmente são o esposo, companheiro, no caso, união estável, o namorado, o ex-companheiro, no caso de essa mulher ter se separado do esposo, do companheiro de união estável, ou mesmo do namorado, o filho,
o vizinho ou mesmo um desconhecido. Às vezes a mulher é muito bem tratada na família, porém, ao sair para trabalhar ou para fazer qualquer uma das atividades que ela costuma fazer, ela é abordada por um desconhecido, ou é estuprada, ou é agredida, enfim. Alguns dados nacionais da violência contra a mulher. A situação é muito preocupante. A cada 2 horas, uma mulher é assassinada no Brasil. 30% das mulheres já sofreram algum tipo de violência. E 68% das mulheres evitam denunciar o agressor por medo. Então, é uma situação muito complicada e a sociedade precisa se mobilizar para poder fazer alguma coisa para reverter esses terríveis números. Próximo slide. Violência contra a mulher. Um comparativo entre a cidade de Goiás Velho, fica em Goiás, e a Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Então eu me propus a fazer um comparativo para ver semelhanças entre cidades. Eu vou fazer uma observação logo em seguida. A seguir, veremos um comparativo entre a cidade de Goiás Velha e a Baixada Fluminense, observando primeiramente as semelhanças e, em seguida, as diferenças. Uma observação importante. De certa forma, será um comparativo entre regiões, já que a cidade de Nova Iguaçu não apresenta dados específicos referentes à violência contra a mulher. Isso é lamentável. Eu procurei bastante dados e o que eu encontrei é da Baixada como um todo. E a prefeitura precisa se mobilizar mais para poder dar aos pesquisadores uma fonte de pesquisa confiável. Por isso que vai ser um comparativo mais entre regiões. Mas, se vocês observarem, alguns dados são semelhantes, mas tem dados específicos que eu vou abordar com vocês um pouquinho mais à frente. Então, fazendo um comparativo entre as duas regiões, uma delas representada pela cidade de Goiás Velho, que fica no estado de Goiás, relacionado aos tipos de violência. Então, são dados semelhantes. Tanto aqui na Baixada, que ao todo são 13 municípios, como em Goiás Velho, nós temos, em primeiro lugar, violência física, é o que é mais praticado contra a mulher, violência psicológica, violência moral, violência sexual e violência patrimonial. Necessariamente nessa ordem. Então, é o que mais acontece frequentemente nas duas regiões, e uma delas representada pela cidade, como falei, de Goiás Velho, e também são dados praticamente nacionais, então não tem muita alteração de uma região para outra. Diferenças entre Goiás Velho e a Baixada Fluminense. Realmente há algumas especificidades que nós vamos observar agora. Por exemplo, na cidade de Goiás Velho, em relação à cor da pele, 40% das mulheres agredidas são negras, contra 61% das mulheres agredidas aqui na Baixada que são negras. Aqui o número é um pouco alto, lembrando a vocês, porque se trata de uma região inteira e essa região abarca 13 municípios. Dependência domiciliar. 34% na cidade de Goiás Velho moram com o agressor, e contra 62% das mulheres que moram na Baixada Fluminense, elas residem também com o agressor. É um número bastante alto e nós vamos ver o motivo disso. Outra questão relacionada à procura de ajuda. 96,22%
em Goiás Velho procuram ajuda. São mulheres conscientes de que tudo aquilo que é feito relacionado aos crimes que nós vimos contra ela, elas têm consciência de que o mais correto é procurar ajuda. Contra 30% das mulheres que moram na Baixada, poucas procuram ajuda, porque, como vimos, a maioria possui muito medo de denunciar o agressor e, se vocês repararem, a maioria dessas mulheres da Baixada Fluminense, elas dependem financeiramente do agressor. Por isso que nós temos que incentivar as mulheres a estudar cada vez mais, a se apropriar das profissões que, na maioria dos casos, são ocupadas por homens. Então a mulher é capaz, a mulher é inteligente e, inclusive, nós, há um tempo atrás, elegemos uma para ser presidenta da República. Então nós sabemos que a mulher é capaz, mas precisamos também fazer um trabalho, principalmente com as mulheres agredidas, para que elas se encorajem, né, para que elas possam denunciar o agressor. Próximo slide, a continuação dessas diferenças. E aqui nós vemos diferenças muito gritantes. Primeiro tópico é relacionado à escolaridade. 36% das mulheres de Goiás Velho possuem nível superior incompleto. Então, elas têm uma certa escolaridade alta. Já na Baixada Fluminense, há ausência desses dados. Não consegui encontrar dados referentes a isso. Então, só para constar mesmo o número referente ao município de Goiás Velho. 27% das mulheres que moram em Goiás Velho possuem nível superior, mas na Baixada Fluminense, lembrando a vocês que são 13 municípios ao todo, apenas 7% possuem nível superior, uma escolaridade muito baixa, e nós vamos continuar vendo isso. 24% possuem apenas ensino médio em Goiás Velho. Porque quanto maior é a quantidade de mulheres, né, que tem nível superior, vocês sabem que menor será a proporção das que possuem ensino fundamental e ensino médio. Agora, se vocês repararem, o número das mulheres que possuem ensino médio na Baixada Fluminense é de 35,6%. Então, aqui dá para perceber que a escolaridade é muito alta, muito baixa, onde eu moro. 10% das mulheres que moram em Goiás Velho possuem ensino fundamental. Então, quanto maior é a escolaridade, menor vai ser a incidência de mulheres que possuem o ensino fundamental. Já aqui na Baixada, o valor se inverte radicalmente. A maioria possui ensino fundamental, 50%. Então, isso quer dizer que a escolaridade é muito baixa. Isso também vai mostrar, vai refletir no número em seguida, dependência financeira. 64,15% não dependem do agressor em Goiás Velho, contra 38% que não dependem das mulheres que não dependem do agressor na Baixada Fluminense. Então, quanto maior é a escolaridade, vocês podem observar pelos números, menor vai ser a dependência. E quanto menor é a escolaridade, maior é a dependência. Esse slide mostra alguns serviços especializados de atendimento à mulher na Baixada Fluminense. Então, as mulheres que precisam de ajuda podem procurar o CIAM, que é Centro Integrado de Apoio à Mulher. Também tem o CEAM, Centro Especializado de Atendimento à Mulher. E também temos as delegacias, o DEAM, Delegacia de Atendimento à Mulher,
Então, fora o respaldo da Lei Maria da Penha, que oferece à mulher medida protetiva no caso de violência extrema ou risco de morte. Possíveis soluções para combater a violência contra a mulher. Então, eu apresento a vocês alguns tópicos, né, que eu considero relevantes para poder reverter esse número que nós vimos acima. Um maior trabalho de conscientização nas escolas, com debates a respeito do tema. Então, nós temos que trabalhar com os jovens, com as crianças e os adolescentes. Mostrar a eles que qualquer violência praticada contra a mulher é um absurdo, não é cabível mais no século XXI. Né? Homens e mulheres têm direitos iguais, têm capacidades iguais, são igualmente inteligentes e são igualmente capazes de ocupar as demais profissões que a sociedade requer. Então, não cabe a mulher ser tratada como objeto. Fortalecer os serviços especializados, o CIAM, o CEAM e os DEANs, né, precisam ser fortalecidos, receber uma estrutura para poder acolher essa mulher. E o terceiro tópico que eu ofereço como sugestão: humanizar o máximo possível, humanizar a acolhida feita às mulheres. Isso é de fundamental importância, porque muitas vezes as mulheres já têm medo. E quando chegam a esses centros, a esses órgãos públicos que têm a responsabilidade de promover ali a acolhida, essa acolhida precisa ser humanizada. Não pode ser, a mulher não pode ser, que sofre violência, não pode ser recebida de forma fria. Ela precisa ser acolhida, precisa ser amada. Ela precisa receber o carinho da sociedade, todo carinho e respeito. E o último tópico: enrijecer cada vez mais a punição aos agressores. Isso é fundamental. Quanto maior é a pena, maior vai ser a reflexão do homem. Ele vai parar para pensar 2 ou 3 vezes antes de cometer qualquer abuso contra a mulher, qualquer violência contra ela. Então ele vai pensar muito bem antes de cometer os crimes que nós vimos acima. E no último slide eu mostro as referências que eu utilizei para a pesquisa. Vocês podem consultar, né, são dados públicos. E espero que este vídeo promova não somente a conscientização, mas também contribua com os debates, os comentários e as propostas para que venhamos a chegar num consenso da melhor forma que nós podemos fazer, a sociedade pode empreender para poder acabar com essas atrocidades, né, esses desrespeitos que são praticados todos os dias contra a mulher. Jamais penso em fechar a questão, mas deixo as sugestões abertas, principalmente para que vocês possam comentar e trazer sugestões que venham trazer luz a esse assunto. Muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.